A coluna Prestes percorreu o Brasil durante 2 anos e meio. Tornou-se a maior marcha protestante da história do mundo por seus 25 mil quilômetros. E mesmo após quase um século, as marcas desta história ainda são nítidas na cultura missioneira. Os ideais políticos e sociais da coluna permanecem fortes e relevantes para a história do país. Através dela, mudanças começaram a ser possíveis na composição da estrutura de poderes e de direitos. A coluna Prestes ela foi um movimento que desestabilizou o sistema da Primeira República, esse sistema de oligarquias, esse sistema de eleições fraudadas, esse sistema da política do café com leite, de privilegiar as oligarquias de São Paulo e Minas. A coluna Prestes ela foi um movimento que deixou fissuras nessa estrutura, que era uma estrutura muito forte. E os tenentes, inevitavelmente, saíram fortalecidos da coluna Prestes. O Juarez Távora, o Oswaldo Cordeiro de Farias, o João Alberto Lins de Barros, esses caras assumiram postos importantes no governo do Getúlio Vargas depois. A história de Luiz Carlos Prestes não terminou com o fim da marcha. Tornou-se comunista, morou alguns anos na União Soviética, foi preso por 9 anos quando retornou ao Brasil e ainda tornou-se senador do país em 1946. Porém, seu legado mais conhecido foi o da coluna. Em Santo Ângelo existe um museu exclusivo para a história de Prestes e da coluna. O fundador do museu foi o prefeito da época, Adroaldo Loureiro. Em 1995, ele decidiu reunir todos os itens, fotos e informações que existiam para fomentar o estudo e o turismo no município. As salas representam as fases e os principais pontos da marcha: a conspiração, o levante e o anel de ferro. No museu nós temos o que retrata, o próprio museu, o local, é uma referência onde possivelmente tenha acontecido reuniões que tratavam sobre o levante da coluna Prestes. Então ele trata toda a história da coluna Prestes pós essas reuniões, né, que foi em si a coluna Prestes. Então são várias salas, né, e essas salas elas relatam o que aconteceu na região do Comandaía, onde que eles estavam fazendo as estradas de ferro, enfim, o treinamento todo sobre o possível levanto da coluna Prestes. Sala que trata a referência que é São Luís Gonzaga, onde houve a concentração, da onde parte depois a coluna Prestes. Salas que tratam sobre o grupo, né, que foram os que comandaram a coluna Prestes, né? Dá uma média assim de 1.000 visitantes por mês. Mas daí tem as épocas assim, férias assim, mas no verão daí chega assim a 3.000 assim, tipo época de final de ano assim, que daí começa a excursão de escola e universidade. Tem gente assim também da região assim que vem, que eu presenciei assim, pessoas vêm olhar as fotos dos senhores ali, que de quando Prestes veio pra cá, né, daí fizeram uma foto ali, e daí olham assim, esse daqui é meu pai, esse daqui é meu tio, é muito massa assim, sabe, tipo, pessoas que ficam emocionadas de ver. O prefeito Adroaldo também foi responsável por intermediar um projeto com Oscar Niemeyer em 1995. O chefe do executivo foi até o Rio de Janeiro pedir para o arquiteto montar o projeto do monumento à coluna Prestes. Na obra, Niemeyer desenhou o trajeto que a coluna percorreu na época, de Santo Ângelo até o Piauí. Com base no desenho do arquiteto, santo-angelenses como João Fortes e Paulo Tissot o colocaram em prática. A gente tem, na entrada da cidade, nós temos o monumento à coluna Prestes, uma obra doada por Oscar Niemeyer. Nós temos também um memorial à coluna Prestes, que está aqui no centro da cidade, né, onde é a antiga estação férrea, e a gente tem referências que vai para o distrito que fica na região de Comandaí, Sossego, que são referências que tratam sobre o período que Luiz Carlos Prestes esteve aqui na região. E o monumento que está na cidade, eu acho que instiga mais uma curiosidade das pessoas, até
pelo estilo que ele tem da obra, né, que é de próprio Oscar Niemeyer, que é o traço que as pessoas ficam curiosas de saber o que é. Mas não é um local de frequência visita por turista. Mas as lembranças da Coluna Prestes não estão somente em memoriais históricos da região missioneira. A população repassou diversas impressões a respeito dos verdadeiros ideais de Luiz Carlos Prestes. E ao longo dos últimos 94 anos que se seguiram, as marcas da Coluna Prestes ainda continuam vivas na região missioneira.